os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Você pode fechar os seus olhos aí por um instante? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te damos graças por mais um domingo, Senhor, que nós podemos estar como igreja, Senhor, reunidos diante de Ti para cultuar a Ti, Senhor. Para nesse momento, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco por meio da Sua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, que o Senhor fale conosco, fale com a Sua igreja, que o Senhor nos exorte, nos edifique, nos console por meio da Tua palavra. Que o Senhor, por meio do Seu Espírito, Senhor, aplique as verdades da Tua palavra ao coração de cada irmão que aqui está, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza aqui e que o nome de Jesus ele possa ser glorificado nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Se assente aí, meu irmão. Vamos falar hoje então sobre o chamado desses 12 apóstolos aqui. Esse é o nosso alvo do sermão de hoje, amém? Nós vimos aqui domingo passado a respeito da multidão que Jesus atraía, de como a multidão ela vinha atrás de Jesus e como ele era atraído pelas multidões, né? E aí nós vimos ali alguns motivos pelos quais Jesus ele era atraído pelas multidões. Nós vimos que elas vinham pela fama do nome de Jesus, elas vinham por causa do poder de Jesus sobre o sofrimento humano, e elas vinham a Jesus porque Jesus ele é o Filho de Deus. Nós terminamos ali vendo essa multidão em torno de Jesus, né? E dentro desse contexto, de uma grande multidão, de muitas pessoas no entorno de Cristo, de muitas pessoas se deslocando, como falamos domingo passado, de todos os lugares, para vir até Jesus. Dentro desse contexto aqui, a gente vai ver que algo inesperado vai acontecer. Jesus ele vai deixar a multidão, ele vai subir para um monte, e ele vai chamar um número específico de homens, para que sigam a ele, e assim por diante, ele determine qual a missão dele para esses homens. Jesus ele abandona a multidão, ou deixa a multidão momentaneamente de lado, sobe ao monte, chama 12 homens para junto de si. Esse momento aqui, e o texto que nós lemos aqui, ele marca o início da formação daqueles homens. Então nós vamos ver aqui que Jesus chama 12 homens. Jesus aqui ele vai começar a formação de 12 homens que eles abalaram o mundo. Quando nós falamos dos apóstolos, nós estamos falando de homens que abalaram a terra. Eles abalam a terra até hoje. 12 homens que ficaram marcados para sempre na história do mundo. Esse momento aqui é o momento em que Jesus ele está deixando a multidão de lado e chamando esses homens. Homens que perturbaram a terra, que pregaram o evangelho, que fizeram com que o evangelho se espalhasse. Homens que foram perseguidos, mortos por amor ao evangelho. Homens que nós hoje lemos as suas histórias, os seus relatos nas escrituras. Esse momento marca o início da formação desses homens. Homens que dariam continuidade à missão de Jesus. Jesus ele vai morrer, vai ressuscitar, vai ser assunto aos céus. E esses 12 homens aqui são aqueles que dão continuidade à missão. São eles que vão em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. São eles que propagam o evangelho. Ao observar aqui esse relato, Marcos ele vai nos falar a respeito do discipulado, que é o que Jesus vai fazer com eles. Jesus vai chamar aqueles homens para discipular aqueles homens, para formar aqueles homens, para preparar aqueles homens para a obra do ministério. Marcos nos mostra e nos ensina aqui 3 verdades importantes sobre o discipulado cristão. Com base no chamado dos 12, com base no chamamento que Jesus faz àqueles 12 homens, há 3 verdades que Marcos nos ensina importantes sobre o discipulado cristão. Nós vamos ver isso hoje aqui. Essas 3 verdades, verdades que são importantes a respeito do chamado de Jesus para os seus discípulos. Nós vamos pegar os apóstolos como base desse chamado e aplicar isso à nossa vida como discípulos de Jesus, que também um dia fomos chamados por ele. 3 verdades, então, importantes
sobre o discipulado cristão. A primeira delas, o discipulado ele começa com a iniciativa de Jesus. É Jesus que toma a iniciativa, é Jesus que dá o ponto de partida, é Jesus que chama aqueles homens. O versículo 13, que é o primeiro versículo, ele identifica aqui 3 características do chamado de Jesus para o discipulado. Jesus é aquele que toma a iniciativa. Quais são as características, então, do chamado de Jesus para o discipulado? A primeira delas, Jesus ele chama no tempo certo. Ele chama aqueles homens no tempo certo. O verso 13, a primeira parte, diz assim: depois Jesus subiu ao monte. Ele deixa a multidão, ele deixa aqueles que estavam vindo em busca de cura, de libertação, de um milagre, e ele sobe ao monte. E ele chama aqueles homens para subirem com ele. Até aqui, irmãos, Jesus já havia chamado algum desses homens. Nós vimos aqui, né? Ele chamou André e Simão, depois ele foi adiante, chamou Tiago e João. Alguns desses homens já haviam sido chamados por Jesus. Eles já caminhavam com Jesus, estavam ao lado dele, ouviam os seus ensinamentos, testemunhavam os seus milagres. O que está acontecendo aqui agora é algo diferente. Jesus vai separar esses homens de maneira oficial para a sua missão. Ele chama eles ao monte para separá-los para uma missão específica. Observe que Jesus não está chamando eles de maneira impulsiva aqui. Jesus não está aqui atropelando os processos. Jesus está chamando aqueles homens, ele está tomando uma decisão em um momento certo. Ele toma aquela decisão dentro do desenvolvimento do seu ministério terreno. É importante observar aqui, irmãos, o contexto em que esse chamado está acontecendo. Todo esse grande contexto do que está acontecendo aqui é importante. Jesus está chamando 12 homens. Qual que é o contexto maior aqui da passagem? Que nós temos visto aqui nos últimos domingos. De um lado tem uma multidão que está vindo por cura, libertação e milagres. Do outro lado tem os religiosos, que se incomodam com o ensino de Jesus, os fariseus em específico, que se juntam com os herodianos e planejam a morte de Jesus. De um lado a multidão, de outro lado a oposição dos líderes religiosos crescia. Talvez aquele não fosse o melhor momento para parar tudo e investir o tempo em 12 homens. Ou seja, muita gente está vindo. O ministério estava crescendo. Talvez não era a melhor hora de Jesus dizer: agora nós vamos parar isso aqui e eu vou investir o meu tempo nesses 12 homens em específico. Talvez não era o melhor momento para investir tempo em apenas 12 homens. Havia uma multidão de pessoas vindo até Jesus. Sabe o que Jesus faz? Ele para. Justamente quando uma multidão estava se deslocando de todos os lugares, Jesus para, ele deixa a multidão momentaneamente de lado e ele foca a sua vida e o seu ministério naqueles 12 homens. É justamente isso que Jesus faz. Deixa a multidão, sobe ao monte, ele interrompe o ritmo do seu ministério que era frenético. Jesus está sempre correndo aqui dentro de Marcos, ele está sempre fazendo algo, ele está sempre em ação. Aqui ele para, interrompe o ritmo frenético do seu ministério para investir profundamente em alguns homens. De maneira específica, em 12 homens. Irmãos, Jesus ele não se impressionava com as multidões. No domingo passado nós aprendemos algumas boas lições com as multidões aqui. Que elas vinham a Jesus. Que elas reconheciam as suas falhas, os seus problemas e as suas necessidades. Mas se tem alguém que não se impressionava com a multidão, era Jesus. Jesus sabia que a multidão vinha a ele com um único propósito: cura, milagre, libertação. Jesus sabia o que a multidão estava buscando dele. Ele sabia que a maioria daquelas pessoas vinha até ele apenas por aquilo que ele poderia oferecer. Jesus não se importava muito com os números. Ele não tinha esse afã e essa preocupação com os números, como acontece hoje. Você percebe que hoje nós vivemos em uma cultura que ela mede sucesso por número. O que manda hoje é o número. Quanto maior o número, maior o sucesso. Nós vivemos em uma cultura que mede sucesso por números. Quantos seguidores você tem? Quantas curtidas você tem? Quantas visualizações tem no seu perfil? Quantas pessoas participaram do evento que você fez? Quantos membros tem na sua igreja? Números.
Nós vivemos em uma cultura que mede sucesso por números. Sabe como nós chamamos isso? Numerolatria. É a idolatria do número. É a idolatria da porcentagem. É a idolatria da quantidade. Então há uma numerolatria hoje. Uma idolatria ao número, uma adoração à quantidade de pessoas. Há uma numerolatria que tenta provar que o que cresce e o que tem grandes números é o que é certo. Então, como é medido o sucesso hoje? O sucesso é medido pelos números. Então, nós vemos algo que tem um grande número de pessoas, um grande número de visualizações, um grande número de seguidores. Então, nós dizemos, essa pessoa está fazendo sucesso. Olha quanta gente está atrás dela. O perigo disso, irmãos, é fazer com que essa seja a maneira de medir a igreja. Se nós medirmos a igreja pelo número de pessoas que existe nela, pela quantidade de pessoas que frequentam ela, nós vamos nos tornar pragmáticos. Nós vamos começar a trabalhar por aquilo que dá certo, por aquilo que faz a igreja crescer, por aquilo que faz a igreja encher, e não por aquilo que é certo. Veja bem, nem tudo que dá certo é certo. A nossa visão de mundo é que o que está dando certo é certo. Não. Tem muita coisa que dá certo e não é certo. Eu dou um exemplo para você. Em determinado momento da vida de Moisés, Deus fala com Moisés que Moisés deveria falar com a rocha, que a rocha jorraria água. Você lembra disso? Na primeira vez, Deus mandou Moisés ferir a rocha, Moisés feriu a rocha e a rocha deu água. Na segunda vez, Deus disse para Moisés falar com a rocha. Moisés está pressionado pelo povo, o que ele faz? Ele fere a rocha. Sabe o que chama atenção? É que mesmo ele ferindo a rocha, saiu água. Deu certo. Funcionou. Deus havia dito para falar. Ele feriu, mas o resultado foi o mesmo. Jorrou água da rocha. O que aconteceu com Moisés? Ele não pôde entrar na terra prometida justamente por essa situação. Ele não santificou o nome de Deus diante da congregação de Israel. Mas deu certo. Saiu água. Nem tudo aquilo que dá certo, meus irmãos, é certo. O mundo mede sucesso dessa maneira. Mede sucesso por aquilo que está funcionando. Nós não podemos ser pragmáticos. Como igreja, irmãos, nós temos que fazer aquilo que é certo, ainda que não dê certo. Nós precisamos fazer aquilo que é certo, ainda que isso não encha a igreja. Nem tudo aquilo que dá certo é certo, sem dúvida. Sem dúvida, nós devemos nos alegrar quando Deus acrescenta pessoas ao seu povo. Sem dúvida, nós devemos trabalhar para que a igreja cresça. Sem dúvida, deve ser motivo de alegria o avanço da igreja. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. O crescimento, ele não pode se dar a qualquer custo. Ele não pode se dar de maneira pragmática. Devemos nos alegrar quando Deus acrescenta pessoas. O problema aqui é fazer dos números o principal critério para avaliar a fidelidade de um ministério. Como nós avaliamos uma igreja fiel? Como nós avaliamos a fidelidade de uma igreja? Pelo número de pessoas que estão nela? Ou por aquilo que é pregado, ensinado e vivido por meio dela? É óbvio que é por aquilo que é ensinado, pregado e vivido. E não pela quantidade de pessoas, e não pelo número de pessoas. Marcos nos mostra que no momento em que as multidões mais cresciam, Jesus se afasta delas para dedicar tempo à formação dos 12. Jesus nos ensina, irmãos, que o reino de Deus cresce não apenas por grandes ajuntamentos, que o reino de Deus cresce principalmente pela formação cuidadosa das pessoas. E essa formação cuidadosa se dá pelo ensino fiel das Escrituras. Jesus chama aqueles homens, e ele chama aqueles homens no tempo certo. Uma segunda característica aqui, a respeito do chamado de Jesus, é que Jesus chama segundo a sua vontade. No verso 13 diz assim: depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele
quis. Quem Jesus chamou? Os que ele quis. Ele sobe ao monte e chama quem ele quer. Aqueles que ele desejava que fossem os seus apóstolos. Jesus chamou quem ele quis. Ele não fez uma pesquisa de opinião entre a multidão. Quem será os melhores aqui, multidão? Jesus não faz uma pesquisa de opinião. Ele não escolhe aqueles homens segundo os critérios desse mundo. Observe, os homens que Jesus escolheu não possuíam qualidades especiais. Aqueles homens, eles não eram homens ricos. Aqueles homens, eles não desfrutavam de boa posição social. Aqueles homens não possuíam educação especializada. Aqueles homens não eram líderes eclesiásticos. Quem eram os 12? Homens comuns. Eram homens comuns. Jesus sobe ao monte e chama aqueles que ele quer. E quem são os que ele quer? Homens comuns. Homens simples. Jesus chama 12 homens comuns. John MacArthur, ele fala algo aqui a respeito desses 12 homens chamados por Jesus. John MacArthur, ele diz: a única qualificação comum aos 12 era que Cristo havia os escolhido. Era a única qualificação. O que os 12 tinham em comum? Uma única coisa. Jesus chamou os 12. Jesus escolheu os 12. Jesus quis aqueles 12 homens para serem seus apóstolos. Jesus escolheu homens limitados, pobres, iletrados, homens de temperamento explosivo. Esses são os 12 homens que Jesus escolheu. Homens que nós não escolheríamos. Homens que não seriam escolhidos para o ministério. Homens pobres, iletrados, homens explosivos. Deus frequentemente escolhe pessoas improváveis, irmãos. Frequentemente. E ele faz isso para que fique evidente que o poder pertence somente a ele. Ele chama homens limitados, homens comuns, para que o poder e a glória pertençam somente a ele. Se Deus chamasse apenas os mais preparados, poucos teriam esperança. Mas Jesus, ele chama pessoas comuns. E ao longo do caminho, ele transforma essas pessoas comuns para que elas cumpram a sua vontade. A ênfase de Marcos no texto não está nas qualidades daqueles homens. A ênfase de Marcos está na autoridade daquele que chamou aqueles homens. Está em Jesus. Não está nos 12. Está naquele que sobe o monte e chama aqueles que ele quis. Essa é a ênfase de Marcos aqui. Aqueles homens não foram escolhidos porque eram extraordinários. Depois é bonito ver o relato dos apóstolos, né? Nós olhamos Atos dos Apóstolos, nós vemos as coisas grandiosas que eles fazem. Mas aqueles homens não eram extraordinários quando foram chamados. Eles eram homens simples, homens comuns. Aqueles homens se tornaram instrumentos na mão de Deus porque Cristo chamou eles. Porque Jesus escolheu a eles. Quando o texto diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou. O verbo chamar aqui enfatiza uma convocação pessoal. Jesus chamou pessoalmente aqueles homens. Quando o texto continua dizendo que ele chamou os que ele quis, a expressão os que ele quis ressalta a autoridade soberana de Jesus. Jesus chamou os que ele quis, de maneira soberana, aqueles que ele escolheu. Ele chamou pessoalmente, de maneira soberana, 12 homens específicos. Veja bem, não existe mérito dos discípulos aqui no chamamento. Não existe mérito dos discípulos no chamado. O chamado daqueles 12 homens nasce da vontade de Cristo. E a grande verdade bíblica, irmãos, é que Jesus chama quem ele quer. Ele chama quem ele quer. Essa é a grande verdade das Escrituras. Jesus chama, escolhe quem ele quer. Seja para a salvação, seja para o serviço no ministério, seja para algo específico na sua vida, Jesus chama de maneira soberana e eficaz quem ele quer. Ele escolhe quem ele deseja. O chamado de Jesus é soberano, é eficaz. Você percebe que o texto diz que ele chamou os que ele quis, e na sequência vai dizer que eles vieram para junto dele. Ou seja, eficazmente.
Não é um chamado que Jesus faz e eles não respondem. Jesus chamou os 12 e eles vieram para junto dele. Foi um chamado soberano e eficaz. Uma terceira questão aqui sobre o chamado de Jesus para aqueles 12 é que Jesus, ele chama no tempo certo, ele chama de maneira soberana e ele chama para perto de si. Você percebe isso no texto? Ele chama 12 homens. Para onde? Para estarem perto dele. Para estarem perto de Jesus. Ele diz, o verso 13 ainda diz: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Jesus chama pessoas para junto de si. O chamado de Jesus não é apenas para realizar uma tarefa, irmãos. Antes é para estar junto dele, para estar próximo dele. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Jesus chama pessoas, primeiramente, para ter comunhão com ele. Antes de existir um púlpito, antes de existir uma missão, antes de existir autoridade, existe um relacionamento com Jesus. Jesus não chamou os discípulos primeiro para fazerem algo. Ele chama os discípulos primeiro para estarem junto dele. Antes de qualquer coisa. Antes deles irem pregar. Antes deles curarem pessoas. Antes deles expulsarem demônios. Antes deles propagarem o evangelho. Jesus chama eles para junto de si. Aqueles 12 homens, eles deixam a posição em que estavam para se aproximar de Cristo. Essa é a essência do discipulado, irmãos. A essência do discipulado continua sendo essa. Se aproximar de Jesus. Vir para perto de Jesus. O cristianismo, ele começa quando alguém atende o chamado de Jesus. E passa a viver perto de Jesus. Ali se inicia o cristianismo. Quando alguém ouve a voz de Jesus, se aproxima de Jesus e vive perto de Jesus. Irmãos, é possível que você esteja frequentando a igreja sem estar perto de Cristo? É possível, irmão, que você esteja servindo na igreja sem andar diariamente com Jesus. É possível, irmão, que você conheça muito sobre Jesus. Tenha muitas informações sobre ele. É possível que você saiba explicar o que está escrito, mas ainda assim permanecer distante dele, sem desfrutar de comunhão real com Jesus. Quando Jesus chama os 12, ele chama eles para estarem primeiramente junto dele, estarem com ele, terem comunhão com ele. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é definido primeiramente por aquilo que ele faz. Nós não somos definidos por aquilo que fazemos para Cristo e na igreja. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é definido por onde está. E sabe aonde está o verdadeiro discípulo de Jesus? Ele está junto de Jesus. Ele está caminhando com Jesus. Ele está próximo de Jesus. Jesus chamou 12 homens. Ele tomou a iniciativa do discipulado. Chamou eles no tempo certo. Ele chamou eles de maneira soberana e eficaz. Ele chamou eles para estarem próximos, juntos dele. Irmãos, o que ocupa hoje o centro da sua caminhada cristã? O que ocupa a sua vida como um crente? Fazer as coisas para Cristo ou permanecer com Cristo? Qual é o centro da sua vida? No que se baseia a vida cristã? A sua vida está fundamentada em você fazer as coisas para Cristo ou em você permanecer com Cristo? Veja bem, o fazer para Cristo, ele vem depois do permanecer em Cristo. Na verdade, irmãos, nós só poderíamos fazer para Cristo se nós estivéssemos permanecendo com Ele antes. O que está centrado a sua vida como cristão? Em fazer as coisas para Jesus ou em permanecer com Ele? Como você tem medido o sucesso da vida cristã? Como você mede o sucesso da vida cristã? Como você mede a saúde de uma igreja? Como você mede o sucesso do evangelho no nosso país?
Como você mede isso? Você mede pelos critérios de Deus ou pelos critérios do mundo? Quais são os critérios que você usa? Você olha e diz, não, a igreja está avançando. O Brasil é uma nação evangélica cristã. E aí a pergunta é, por que você acha que o Brasil é uma nação cristã evangélica? Não, olha quanta gente crente tem. Ok, quanta gente, dessa gente que é crente de verdade. Quanta gente dessa gente que se diz evangélica é de fato evangélica e vive a fé evangélica. Não, mas tem muitas pessoas. O número é a perder de vista. Opa, peraí. Será que o nosso critério para medir o que é certo e errado é por conta dos números? Ou é por conta da fidelidade e do bom testemunho? Como você mede isso? Como você mede o sucesso da vida cristã? Pelos critérios de Deus ou pelos critérios do mundo? Olhando para a sua vida, você que está aqui, olhando para a sua vida, você pode dizer que sua comunhão com Cristo, ela tem moldado as suas decisões diárias? Você pode dizer isso? Que a sua comunhão com Jesus é o que molda as suas decisões e a maneira que você vive diariamente? A primeira verdade importante a respeito do discipulado cristão é que Jesus é quem toma a iniciativa do discipulado. Uma segunda verdade importante a respeito do discipulado cristão é que além de tomar a iniciativa de chamar no tempo certo, de maneira soberana, para junto de si, Jesus também é quem define o propósito do chamado. Ele chama os 12. Sabe o que acontece depois? Ele define o propósito de ter chamado aqueles 12 homens. É ele quem define o propósito. Depois de mostrar que o discipulado começa com a iniciativa de Jesus, o texto apresenta 3 propósitos para o qual Jesus chama seus discípulos. Há 3 propósitos aqui, que se você ler o texto com calma, ele está bem escalonadinho, é fácil de identificar no texto. Está bem claro ali diante dos nossos olhos. Eles aparecem em ordem ali. E essa ordem ali não é uma ordem aleatória, não é uma ordem acidental. Essa ordem ali mostra como Jesus forma os seus discípulos. De que maneira ele molda os seus discípulos. Vejamos aqui que Jesus chama os seus discípulos, em primeiro lugar, reforçando o que nós falamos no ponto 1 aqui, Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele. No verso 14, a primeira parte diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolo, para estarem com ele. Jesus chamou 12 para junto dele. O verso 14 aumenta a ênfase, diz que ele chamou 12, nomeou eles como apóstolos para estarem com ele. Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele, antes de qualquer responsabilidade. Jesus chama os 12 para estarem com ele, para terem comunhão com ele, para terem relacionamento com ele. Antes de qualquer missão, antes de qualquer serviço, antes de qualquer obra, existe a comunhão. Antes de tudo, a comunhão. Antes de qualquer serviço, a comunhão. Antes de qualquer obra, a comunhão. Antes de qualquer ministério, a comunhão. Jesus, ele poderia aqui, irmãos, ter reunido aqueles homens apenas quando houvesse alguma tarefa para cumprir. Apenas quando tivesse algo específico para fazer. Mas não é isso que Jesus faz. Ele chamou aqueles 12 homens para viverem ao seu lado. Nós olhamos e é uma expressão comum. Jesus chamou eles para estarem com ele. Mas para que a gente entenda um pouquinho aqui, essa expressão estarem com ele, parece simples para nós. Mas ela teria um significado muito claro para os primeiros leitores do Evangelho. Como funcionava o discipulado aqui, dentro daquele contexto? Naquele tempo, um discípulo ele não frequentava uma sala de aula por algumas horas na semana. O discipulado era pessoal. O discípulo caminhava com seu mestre. Ele observava a vida do seu mestre. Ele escutava os ensinos de maneira repetida do seu mestre. Ele observava como seu mestre tratava as pessoas. Ele observava como seu mestre respondia às críticas. Ele observava como seu mestre enfrentava o sofrimento, como o mestre orava. A formação era uma formação que envolvia toda a vida. Então Jesus está chamando esses 12 homens para que eles andem com ele e observem como ele vive.
para que eles aprendam pela imitação, principalmente, a maneira como ele vivia. O discipulado era pessoal. É exatamente isso que Jesus está fazendo com aqueles 12. Eles aprenderão não apenas ouvindo as palavras de Jesus. Eles aprenderão convivendo. E eles convivem com Jesus. Durante 3 anos e meio, aqueles homens convivem diariamente com Jesus. Eles convivem pessoalmente com Jesus. Eles acordam, dormem, partem refeições, viajam. Eles veem Jesus fazendo, veem Jesus curando, eles veem Jesus ensinando. Eles veem Jesus falando com os religiosos. Eles veem Jesus tratando os pecadores. Aqueles homens observam a vida de Jesus. Eles não apenas ouvem as suas palavras, eles convivem com ele. O discipulado cristão, meus irmãos, nunca foi apenas a transmissão de informação sobre Jesus. O discipulado cristão também é comunhão com Cristo. É comunhão com o Mestre. Antes de proclamar o Evangelho, nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra. Antes de proclamar o Evangelho, nós precisamos ter comunhão com Jesus. Precisamos parar, nos assentar aos pés dele, ouvir ele, aprender dele, olhar para aquilo que ele faz e buscar ser imitador de quem Cristo é. Antes de proclamar o Evangelho, nós precisamos aprender a imitá-lo, irmãos. Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele. Irmãos, o Senhor da obra é mais importante que a obra. O Senhor da obra é mais importante que a obra. Ter comunhão com Cristo é mais importante do que o ativismo religioso. E muitas vezes nós nos tornamos apenas ativistas. Nós estamos apenas fazendo para Jesus, fazendo para Jesus. Estamos dizendo que estamos servindo Jesus, mas nós não paramos para ter tempo com Jesus. Não paramos para ter comunhão com ele. Não paramos para nos relacionar com ele. Veja bem, o Senhor da obra vem antes da obra. A comunhão com Cristo vem antes do serviço a Cristo. Há uma lista, há uma ordem aqui que deve ser seguida. Nós não podemos aqui colocar a carroça na frente dos bois, como nós falamos. O serviço na frente de Cristo, na frente da comunhão com Cristo. A obra na frente do Senhor da obra. Jesus é mais importante do que o nosso ativismo religioso. É mais importante. A pergunta mais importante que nós precisamos fazer a nós mesmos, irmãos, não é apenas o quanto nós conhecemos sobre Cristo, o quanto nós sabemos sobre Jesus. A pergunta que nós precisamos fazer é se a nossa vida está sendo moldada pela comunhão com Cristo. Se a comunhão com Jesus está moldando a nossa vida. Jesus chamou os seus discípulos, em primeiro lugar, para estarem com ele. Em segundo lugar, Jesus chamou os seus discípulos para serem enviados a pregar. Verso 14 diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Primeiro, Jesus chama para a comunhão, depois ele envia os 12 para pregar o Evangelho. Primeiro a comunhão, depois o envio. Depois da comunhão vem a missão. É depois de estar com Jesus que eles vão ser enviados. Os discípulos não permaneceriam ao lado de Jesus para sempre. Chegaria o momento em que eles seriam enviados. Chegaria o momento em que Jesus ele cumpriria a sua obra de maneira plena. E então os discípulos ali, os apóstolos, entrariam em cena. Jesus envia aqueles homens a pregar. E o verbo enviar aqui usado por Marcos significa enviar alguém com uma missão específica. Eles são enviados com uma missão específica. Aqueles 12, eles não falariam em nome próprio. Eles não falariam em seus próprios nomes. Eles seriam representantes de Jesus. A missão da igreja, meus irmãos, não nasce das ideias da igreja. A missão da igreja, ela nasce da vontade daquele que envia. Ela nasce de Jesus. A igreja não inventa a missão. A igreja não cria a missão. A igreja apenas se submete à missão de Cristo para ela. É isso que aqueles homens deveriam fazer. Quando Jesus envia os 12, também define o que eles devem fazer: pregar. E enviou-os
a pregar. Pregação. O que está no centro da vida dos apóstolos, a pregação. O Evangelho de Marcos nos mostra isso claramente. A pregação é central. Jesus inicia o seu ministério em Marcos pregando. Ele segue pregando aonde vai. Agora ele chama 12 homens e envia esses homens para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Aqueles homens agora que caminharam com ele, recebem a mesma missão que ele tem: pregar o Evangelho. Repito, a principal tarefa da igreja continua sendo anunciar fielmente o Evangelho. Essa é a principal tarefa da igreja. Essa é a nossa missão. A nossa principal tarefa é pregar e anunciar fielmente o Evangelho. John Stott, ele fala algo aqui que é muito pontual a respeito dessa questão. John Stott, ele diz o seguinte, falando a respeito da igreja e da sua missão. Ele diz que a igreja existe para a missão. Ou seja, a igreja existe para a missão. Não é a missão que existe para a igreja. A igreja existe para a missão, para a propagação do Evangelho. A igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. A igreja tem uma missão. E se ela não cumpre a sua missão de pregar o Evangelho, ela morre. O fogo ele só tem um propósito: queimar. Se o fogo não queima, ele perde a sua utilidade. Se o sal não salga, ele perde a sua utilidade. Se a luz não ilumina, ele perde a sua utilidade. Se a igreja não cumpre a sua missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura, ela perde a sua utilidade. Ela morre. Ainda que esteja cheia de pessoas, se ela não prega o Evangelho, está morta. Assim, a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Ao longo da história, muitas coisas mudaram. O mundo mudou. O mundo evoluiu. Os recursos mudaram. Hoje a gente prega aqui, tem luz, tem ar-condicionado, tem microfone, tem telão, tem som. Isso aqui não existia no tempo dos apóstolos. O mundo mudou. Os recursos mudaram. A tecnologia mudou. O mundo avançou, irmãos. As formas de comunicar, elas também mudaram. Mas tem uma coisa que permanece a mesma. Desde o tempo de Jesus com seus apóstolos, dentro de toda a história da igreja, existe algo que permanece o mesmo: a missão da igreja. A missão da igreja, dentro do texto que nós estamos lendo, a missão da igreja dentro das epístolas, a missão da igreja dentro da história da igreja, continua sendo a mesma: anunciar a Cristo e chamar pessoas ao arrependimento e à fé. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão dos discípulos de Jesus. Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele. Depois ele chama os seus discípulos para serem enviados a pregar. Em terceiro lugar, Jesus chama os seus discípulos para exercerem autoridade em seu nome. No versículo 15, Marcos nos diz assim: e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Jesus chama os seus discípulos para exercerem autoridade em seu nome. Ou seja, Jesus chamou 12. E ele concedeu autoridade àqueles 12. Aqueles 12 homens, eles não possuíam autoridade própria. Eles foram capacitados. Eles foram investidos e revestidos de autoridade. Eles não tinham a autoridade em si mesmos. A autoridade não nasce da capacidade daqueles homens. Como nós vimos, como nós já observamos, eles eram homens comuns. Eram homens simples. A autoridade que eles exerciam, ela vinha exclusivamente daquele que havia chamado eles, de Cristo. Quando expulsavam os demônios, os discípulos ali estavam demonstrando que o reino de Deus estava avançando e que o domínio de Satanás estava ali sendo confrontado. Você percebe que desde o início do Evangelho de Marcos, Jesus ele demonstra autoridade sobre doenças, sobre a natureza, sobre o pecado e sobre os espíritos malignos. É uma ênfase de Marcos. Talvez é um dos evangelhos que mais fala sobre cura e expulsão de demônios. Isso está muito claro dentro desse evangelho. Jesus ele tem autoridade. Isso está claro dentro do evangelho de Marcos. Só que agora,
parte dessa autoridade está sendo delegada aos 12, para que eles continuem a missão de Jesus, para que eles continuem fazendo com que a igreja e o evangelho avançassem. Isso, irmãos, não significa que eles se tornaram independentes, que eles tinham autoridade de si mesmos a partir dali. Significa que toda a autoridade deles continuava dependendo da autoridade de Cristo. Aqueles homens são os primeiros líderes da igreja. A autoridade que eles tinham não era deles, era uma autoridade delegada. Eles eram líderes, mas não tinham autoridade de si mesmos. Era uma autoridade que eles haviam recebido de Cristo. Ou seja, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum cristão fala em seu próprio nome. Nenhum. Nossa autoridade não está em nossa experiência, não está em nossos títulos, não está na nossa capacidade de convencer pessoas. A autoridade que nós temos como discípulos de Jesus está única e exclusivamente na palavra de Cristo. Aonde está a nossa autoridade hoje? Está na palavra de Cristo. Na palavra que nós anunciamos. A nossa autoridade como discípulos de Jesus está no Cristo que nós representamos. Ali está a autoridade dos discípulos de Jesus. E veja bem, quanto mais a igreja permanece debaixo da palavra de Cristo, mais ela exerce legitimamente a autoridade de Cristo. Quanto mais uma igreja está submissa à palavra, mais ela está exercendo a autoridade de Cristo. Quando uma igreja abandona essa palavra, ela deixa de falar em nome do seu Senhor. Jesus chama aqueles discípulos. Ele aponta a missão para a qual havia chamado eles, o propósito para o qual havia chamado eles. Ele chama eles para estarem com ele, ele chama eles para pregarem o evangelho e chama eles para exercerem autoridade em seu nome. Jesus chamou 12 para estarem com ele. Ele continua chamando seus discípulos para estarem com ele. Para isso que ele chama os seus discípulos. Você, meu irmão, você tem passado tempo suficiente com Cristo? Você tem passado tempo com Jesus? Tempo suficiente para que a sua vida seja moldada por ele. Jesus, ele chama os seus discípulos para si, para estarem com ele. Você é um discípulo de Jesus. Você foi chamado por ele. A questão é, você está passando tempo com o Senhor? Você está tendo comunhão com Jesus? Você está separando um tempo do seu dia para estar com ele? Ou você é um ativista que acorda correndo, vive correndo, chega em casa correndo e nunca tem tempo para estar com Jesus? Quando Jesus chama o seu povo para si, chama o seu povo para estar com ele. A questão é, o povo de Jesus está passando tempo suficiente com Jesus? Será que nós, como igreja, estamos passando o tempo necessário com Cristo para que Ele nos molde? Para que Ele aperfeiçoe nosso caráter? Será que nós estamos passando tempo suficiente com Jesus para que a gente seja de fato um imitador de Cristo? Ele chamou 12 para estarem com ele. Ele chamou 12 para pregar. Você tem pregado o evangelho? Jesus chama seus discípulos para pregarem o evangelho. Você tem pregado, você tem anunciado a Cristo aonde Ele tem te enviado. Porque Ele também te enviou. Ele também chamou você, salvou você, quer que você tenha comunhão com Ele. E Ele também envia você para pregar o evangelho a outras pessoas. Você tem pregado. Você tem anunciado Jesus aonde Ele tem enviado você, porque Ele tem enviado você. O nosso grande problema é ver o trabalho como trabalho. O nosso grande problema é ver a família como família. Nosso grande problema é ver o círculo de amizade como círculo de amizade. Nós nos esquecemos que ou nós somos um missionário, como diz Charles Spurgeon, ou nós somos impostores. E se nós não estamos sendo missionários aonde nós estamos, nós somos uma fraude para o evangelho, meus irmãos. Uma fraude. Nós somos uma fraude se nós estamos diante de pessoas, trabalhamos com elas, convivemos com elas e não pregamos o evangelho para elas. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Estamos enganando. Quando Jesus nos chama como seus discípulos, Ele nos envia a pregar.
Será que estamos pregando aonde Ele tem nos enviado? Jesus chamou os 12 para exercer autoridade. Aonde está a sua confiança? A sua confiança está na autoridade de Cristo ou na sua própria capacidade? Em quem você confia? Em você ou na autoridade de Cristo? Uma terceira verdade importante sobre o discipulado cristão é que Jesus, ele forma um povo para cumprir a sua missão. Jesus, ele forma um povo para cumprir a sua missão. Marcos conclui o chamado aqui, o relato do chamado dos apóstolos, nos apresentando os nomes dos 12. Vai ter uma lista extensa aqui. À primeira vista, essa é apenas uma lista de pessoas. E nós olhamos para ela apenas como uma lista de pessoas. Mas essa lista de pessoas aqui nos ensina 3 verdades sobre a igreja que Jesus veio formar. Há uma lista de 12 homens aqui. E essa lista de 12 homens nos ensina 3 verdades sobre a igreja que Jesus veio formar. A primeira dessas verdades é que esses 12 homens, eles representam o novo povo de Deus. O verso 16, na primeira parte, diz assim: E eis os 12 que designou. Ele chama 12 homens. Marcos não diz apenas que Jesus escolheu alguns discípulos. Você percebe que ele faz questão de dizer que ele chamou 12? Está especificado no texto. Jesus chama 12 homens. Ao escolher 12 homens, de maneira exata, Jesus está aqui remetendo imediatamente às 12 tribos de Israel. Você consegue perceber no texto? Haviam 12 tribos em Israel. Quando Jesus chama, ele chama 12 apóstolos. Ele remete o chamamento dos 12 imediatamente às 12 tribos de Israel. Durante séculos, Israel foi conhecido como o povo da aliança. As 12 tribos eram conhecidas como o povo da aliança, organizado em torno das 12 tribos dos descendentes dos filhos de Jacó. Agora, Jesus constitui os 12 como um sinal de que Deus está reunindo o seu povo em torno do Messias, em torno de Jesus. Isso não significa que Jesus vai abandonar Israel. Marcos está nos mostrando que todas as promessas feitas ao povo de Deus, elas encontram o seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo. O centro do povo de Deus já não é mais uma terra, não é Jerusalém. O centro do povo de Deus já não é mais um templo, não é o templo que havia em Jerusalém. O centro do povo de Deus não é mais uma descendência étnica, já não é mais os filhos de Jacó. O centro do povo de Deus agora é Cristo, é Jesus. A igreja nasce ao redor de Jesus. A igreja é formada por pessoas que foram chamadas por Ele e vivem debaixo de sua autoridade. Aqueles 12 homens chamados, eles representam o novo povo de Deus, a igreja. Eles apontam para isso. Uma segunda verdade sobre a igreja que Jesus veio formar é que Jesus reúne pessoas muito diferentes. Já percebeu isso? Jesus, ele não trabalha em série. Ele não trabalha com clones. Ele não trabalha com pessoas iguais. Quando Jesus chama, ele chama pessoas diferentes. Jesus, ele não reúne 12 homens iguais, que pensam de maneira igual, que falam igual, que têm a mesma capacidade intelectual, que têm a mesma profissão, que têm a mesma posição social, que têm a mesma condição financeira. Não. Quando ele chama 12 homens, um diferente do outro. Jesus chama pessoas diferentes. Ele reúne pessoas muito diferentes. E isso é a igreja. A igreja é um lugar de pessoas diferentes. O que Jesus faz? Ele reúne na sua igreja pessoas diferentes. Olha o que diz o texto, dos versos 16 a 19. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu.
12 homens diferentes. Aqui tem pescador, aqui tem cobrador de impostos, aqui tem guerrilheiro, aqui tem de tudo. Tem o tesoureiro, que é bandido, ladrão. Jesus reúne 12 homens diferentes. Ele chama 12 homens diferentes. Os 12 apóstolos, eles são o espelho da nova família de Deus, da igreja. Eles espelham o que é a igreja. Ao ler essa lista, fica claro que ela é composta por homens de histórias bastante diferentes. Homens de lugares diferentes, de profissões diferentes, de ideologias diferentes. Jesus chama pessoas aqui limitadas, complicadas e imperfeitas. Isso é um retrato do que é a igreja. A igreja é a reunião, o ajuntamento de pessoas limitadas, complicadas e imperfeitas. Isso é a igreja. Nós somos um bando de gente limitada, um bando de gente complicada e um bando de gente imperfeita. Ainda que há pessoas que busquem perfeição na igreja, elas não vão encontrar. Elas não vão encontrar. Não havia perfeição nos 12. Por que nós achamos que vai haver perfeição na igreja hoje? A igreja é esse ajuntamento de pessoas limitadas, complicadas e imperfeitas. Havia pescadores como Pedro, André, Tiago e João. Havia ali Levi, conhecido como Mateus em outras listas do Evangelho, que era um cobrador de impostos. Nós vimos aqui o relato dele. Havia naquela lista Simão, chamado Zelote, que provavelmente era ligado ao movimento nacionalista judaico. Simão era um guerrilheiro. Ele queria derrubar o governo de Roma. Jesus chama esse cara. Ele chama lá um nacionalista judaico, um homem que queria guerra, que queria destituir o governo, que queria derrubar César. Jesus chama esse cara. Havia naquele grupo de homens que, como Simão Zelote, havia homens sobre os quais não sabemos muito pouco. Sabe o que havia dentro daquele grupo de homens? Havia ali Pedro, que frequentemente agia com impulso. Sabe o que nós vemos dentro daquele grupo de homens? Havia Tiago e João, que eram conhecidos como filhos do trovão, por causa do seu temperamento. Quando Jesus entra em Samaria e os samaritanos não recebem Jesus, eles vão a Jesus e perguntam: o Senhor quer que a gente ore agora para que Deus mande fogo do céu e destrua eles? É esses homens que Jesus chamou. Um homem que age sem pensar. 2 homens de temperamento forte, cobradores de impostos. Jesus chama pessoas diferentes. E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? É que mesmo com todas essas diferenças, aqueles 12 homens permanecem unidos. Ou seja, a diversidade não foi motivo para a separação. Eles permaneceram unidos mesmo sendo diferentes, mesmo pensando diferentes, mesmo tendo hábitos, práticas diferentes. Aqueles 12 permanecem juntos. O que unia aqueles homens não eram seus interesses em comum. Eles não estavam unidos porque eles tinham um interesse em comum. O que unia aqueles 12 homens não era a sua afinidade. Eles não estavam unidos porque eles eram amigos. Não, nós estamos unidos aqui porque nós somos amigos. Não. O que unia aqueles homens era Cristo. Jesus unia eles. Eles aprenderam a viver sob o senhorio de Cristo. Eles se tornaram uma bênção para o mundo. Aqueles 12 homens que eram diferentes uns dos outros, eles aprenderam a viver sob o senhorio de Cristo e eles abençoaram o mundo. Nós somos abençoados ainda hoje por causa daqueles 12 homens. Aqueles 12 homens que, sabe, que incomodaram, que balançaram, que sacudiram o mundo. 12 homens que abençoaram o mundo, que foram bênção para o mundo, eram homens diferentes. Irmãos, a unidade da igreja, ela nunca foi construída sobre pessoas semelhantes. Nunca foi. A unidade da igreja, ela é construída sobre o mesmo Senhor, que é Cristo. É sobre Cristo que está fundamentada a unidade da igreja. Aqueles que fazem parte da igreja do Senhor são diferentes uns dos outros. Por que você acha que uma das figuras para identificar a igreja é um corpo?
que um corpo é composto de vários membros. E não existe membros iguais num corpo. Os membros de um corpo, eles são diferentes. A igreja é um ajuntamento de pessoas diferentes. Sabe o que nos mantém unidos mesmo diante das nossas diferenças? É o Senhor Jesus. Jesus reúne pessoas diferentes na sua igreja. E Ele é quem mantém essas pessoas unidas pela sua graça. Irmãos, muitos crentes hoje, eles procuram um lugar de pessoas que pensem que nem eles, que falem que nem eles, que se vestem que nem eles, que frequentem os mesmos lugares que eles frequentam. Muitos crentes hoje buscam um lugar de pessoas iguais ou semelhantes a si mesmo. Então eu vou para determinada igreja porque lá as pessoas pensam como eu, se vestem como eu, elas são da mesma idade que eu, elas frequentam os mesmos lugares que eu. Essas pessoas não estão procurando uma igreja, elas estão procurando network. É isso que elas estão procurando. Elas não estão procurando uma igreja. Elas estão buscando conexões com pessoas iguais a elas. Muitos crentes vivem assim, procurando um lugar onde as pessoas vão ser iguais a elas. Os mesmos que olham para a igreja dessa maneira se esquecem que a beleza da igreja está em manter a unidade mesmo na diversidade. Eles esquecem que a beleza da igreja é a sua diferença. E que o que forma uma igreja de fato é a sua diversidade. Deixa eu ensinar algo para você, se você não sabe, não existe igreja de jovens. Não existe. Não existe igreja de rico. Não existe igreja de pobre. Não existe igreja de branco, de preto, de pardo, de índio. Não existe. Não existe igreja de quem tem dinheiro ou não tem. Existe igreja. E igreja é um lugar de homens, mulheres, jovens, crianças. Igreja é um lugar de gente pobre, de gente rica. Igreja é um lugar de gente branca, preta, parda, índia. Igreja é um lugar de pessoas de todas as classes sociais. Um lugar onde as pessoas são iguais, têm a mesma condição, vivem da mesma maneira, não constitui uma igreja. Por isso nós precisamos de jovens, por isso nós precisamos de idosos, por isso nós precisamos de crianças. É isso que faz uma igreja de fato. É a diversidade do seu público, é a diversidade daqueles que fazem parte dela. É certo que hoje as pessoas tratam a igreja como um nicho. Então elas vão nichando a igreja e buscando a igreja em que elas se encaixam no nicho. A igreja não pode ter um nicho. Ela é diversificada. A beleza da igreja é sua diversidade. A beleza da igreja é manter a unidade na diversidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito, eles são três que formam apenas um Deus. Assim a igreja é muitos membros que formam apenas um corpo. A unidade da Trindade deve ser refletida na igreja. Diversidade, unidade na diversidade. É isso que nos faz igreja. A beleza da igreja está em manter a unidade mesmo na diversidade. Às vezes, esperamos encontrar uma igreja formada por pessoas muito parecidas conosco. E às vezes as pessoas estão atrás desse tipo de igreja. Mas é importante falar aqui, que você aprenda, que Cristo reúne pessoas diferentes. E Ele ensina essas pessoas diferentes a viverem como uma só família. O que é a igreja? Um corpo. O que é a igreja? Uma família. Todos os membros de uma família são iguais? Não. Eles são diferentes. Uma família é composta por membros diferentes. A igreja é composta por pessoas diferentes. Uma das figuras para a igreja na Bíblia é a família. A igreja é uma família. Veja bem, se a igreja é uma família, quando você discorda da sua família, você sai dela? Você abandona a sua família quando você discorda dela? Por que será que tem tanta gente que discorda da igreja e abandona a igreja? Se a igreja é uma família, será que nós não tínhamos que tratar a igreja como uma família? E aprender que há diversidade de pensamento e que a diversidade não pode nos dividir? Se a igreja é uma família, por que nós não tratamos ela como nós tratamos a nossa família? Por que nós não vivemos na unidade mesmo na diversidade?
A unidade da igreja, meus irmãos, não depende da semelhança entre seus membros. A unidade da igreja depende da obra de Cristo. Depende da obra de Jesus. Uma terceira questão, uma terceira verdade aqui que Jesus nos mostra, uma terceira verdade sobre a igreja que Jesus veio formar, é que Jesus conhece bem aqueles que chamam. Ele conhece bem cada um daqueles que ele chama. Verso 19 diz assim: e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Marcos encerra essa sessão falando de Judas. Ele encerra essa parte do chamado dos apóstolos com Judas, dizendo que Jesus chamou Judas. E que Judas era aquele que traiu Jesus. Nós hoje, irmãos, nós sabemos o que Judas ele faria adiante. Nós temos a Bíblia. Está claro para nós. Nós sabemos o que Judas iria fazer. Nós também sabemos que Jesus sabia quem Judas era desde o princípio. Isso tudo hoje está claro para nós. Quando Marcos fala que Judas era o traidor, Jesus sabia disso. E Jesus chamou ele. Jesus chamou um homem que ele sabia que iria traí-lo. João 6, 64, quando Jesus está pregando aquele sermão duro a respeito do pão da vida, e que a multidão começa a ir embora, Jesus começa a repreender a multidão, começa a repreender os discípulos. No verso 64, Jesus diz assim: mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Ele sabia desde o princípio. Judas era o traidor, mas Jesus não foi pego de surpresa com a traição de Judas. Ele sabia desde o princípio. Isso não significa que Judas foi forçado a trair Jesus. Ele traiu Jesus por conta própria. A responsabilidade da traição de Judas sobre Jesus está sobre Judas. Ele continua sendo plenamente responsável por suas escolhas. Mas olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23. Pedro está pregando o primeiro sermão e Pedro começa a falar a respeito de Cristo. Olha o que Pedro diz, falando de Jesus: a este, Jesus, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Ou seja, Jesus foi entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Deus declarou e decretou que Jesus seria morto. Ou seja, há um decreto divino aqui. Só que Pedro continua dizendo: vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Ou seja, Deus decretou algo, mas quando a culpa da morte recai, não recai sobre Deus. Ela recai sobre aqueles que mataram e crucificaram Jesus. E aqui é aquela velha luta: soberania divina, responsabilidade humana. Deus é soberano e sabia de todas as coisas. Sabia que seria traído por Judas. Judas traiu a Jesus e o entregou. E a culpa não cai sobre Jesus, não cai sobre Deus, ela recai sobre Judas. Tudo já estava determinado por Deus, mesmo antes de acontecer. Mas mesmo sendo o plano de Deus, a Bíblia é clara em mostrar que as pessoas que prenderam e mataram Jesus, elas agiram com maldade. E elas agiram por livre escolha. O decreto de Deus não remove a responsabilidade humana. Judas é plenamente responsável pela morte e entrega de Jesus. Marcos deixa claro que a traição de Judas faria parte do caminho que levaria Jesus à cruz. Estava dentro do processo. Mesmo a traição de Judas fazendo parte do processo que levaria Jesus à cruz, Judas também nos lembra algo mais aqui. Judas nos lembra que estar próximo de Jesus não é o mesmo que pertencer verdadeiramente. Judas nos lembra isso. Ele nos lembra que estar próximo, ele foi chamado, ele esteve com Jesus. Ele caminhou com Jesus como os outros 11 apóstolos. Judas, ele nos lembra algo muito importante. Estar próximo de Jesus não é o mesmo que pertencer verdadeiramente a ele. Ele ouviu os mesmos sermões, ele presenciou os mesmos milagres, ele ocupou um lugar de confiança no grupo dos 12. Judas tinha uma posição privilegiada. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Sabe quem cuidava da bolsa, das ofertas, do recolhimento? Judas.
Jesus disse que ele metia a mão na bolsa. Ele tinha uma posição, você não dá o dinheiro para qualquer pessoa cuidar. Jesus entregou o dinheiro na mão do ladrão. Judas tinha uma posição privilegiada. Ouviu os mesmos sermões, presenciou os mesmos milagres, ocupava um lugar de confiança no grupo dos 12, mas não tinha coração transformado. O coração dele não era um coração transformado. John Charles Riley, ele faz uma advertência que parece descrever aqui a vida de Judas. John Charles Riley, ele diz: não deve nos satisfazer levar o corpo à igreja enquanto deixamos o coração em casa. Quantos de nós talvez não estamos aqui apenas de corpo presente? E o nosso coração ficou em casa. Ficou naquilo que está nos esperando depois do culto. Ficou nos nossos afazeres de amanhã. Ficou nas nossas obrigações da semana. Quantos de nós, irmãos, não vem à igreja apenas de corpo presente? Deixando o coração longe. Não vindo de corpo, alma, mente, para cultuar a Deus. Não deveria nos satisfazer levar o corpo à igreja enquanto deixamos o coração em casa. Nosso coração deveria vir conosco. Nós precisamos vir de corpo e de coração. Nós não podemos vir apenas para cumprir o protocolo dominical. Veja bem, se nós vemos de corpo e deixamos o coração, logo a falta da presença do coração fará com que o corpo não venha. Logo, quando o corpo deixa de estar presente, isso está mostrando um coração que já ficou em casa há muito tempo antes. Nós não deveríamos estar satisfeitos em vir de corpo presente e não trazer o coração. Se você continuar vindo apenas de corpo, deixando o coração em casa, vai chegar uma hora que nem o corpo virá mais. Judas estava próximo. Judas foi chamado com os 12. Mas o coração de Judas não foi transformado. Judas estava fisicamente com Cristo. Assim como nós podemos estar aqui agora. Fisicamente. Nosso corpo está aqui. Não podemos nos esquecer que o culto é um encontro com o Senhor. Que o Senhor nos chama pela sua palavra e nós respondemos a Ele. Às vezes nós levamos a liturgia como algo metódico. Se você prestar atenção na liturgia que é administrada aqui, Deus nos chama pela sua palavra e nós respondemos a Ele. Deus nos chama pela sua palavra e nós respondemos a Ele. Nós iniciamos o culto com uma leitura bíblica. Deus nos chama e nós respondemos cantando. Depois nós lembramos a lei de Deus e o que nós fazemos? Respondemos com arrependimento. Depois nós pregamos a palavra e como nós respondemos? Cantando novamente, contribuindo ao Senhor. O culto é um encontro com Deus. Nós não podemos vir para um encontro com Deus apenas com o corpo. O Senhor precisa que o coração venha junto. Judas estava fisicamente com Cristo, mas o seu coração nunca pertenceu verdadeiramente a Cristo. Nunca. Veja bem, meus irmãos, você que está aqui, você faz parte do povo que Jesus está formando? Ou você é apenas mais um frequentador de igreja, de culto? Quem você é? Você é de fato algum membro da igreja? Ou você é alguém que frequenta o culto de corpo, mas que daqui a alguns anos, por não trazer o coração nem o corpo, virá mais? Quem você é? Alguém que faz parte da igreja de fato, que faz parte do povo que Deus e que Jesus está formando, ou é apenas um frequentador de igreja? Você, meu irmão, você tem aprendido a amar e servir irmãos diferentes de você por causa de Cristo? Ou você serve somente quem é igual a você? Você conversa só com os jovens, você que é mais jovem, você conversa só com os mais jovens? Você já parou para conversar com os idosos da nossa igreja? Você conversa só com os idosos, conversam só com os idosos, ou eles pararam para conversar com as crianças? Será que nós não estamos dentro da igreja, vivendo de forma nichada? Convivendo e conversando apenas com o nosso grupinho, apenas com os nossos amigos, apenas com o nosso pessoal do nosso GC. Será que nós não estamos fazendo aquilo que a Bíblia condena? Será que nós não deveríamos nos relacionar com os idosos, com as crianças, com os jovens, com os casados, com os solteiros,
com aqueles que têm menos posses que nós, com aqueles que têm uma posição social inferior à nossa? Será que nós temos nos preocupado com isso? E servir pessoas que são diferentes de nós? Não, mas aquele irmão, ele pensa diferente de mim. Ok, isso é igreja. Você está disposto a servir alguém que pensa diferente de você na igreja? Alguém que tem hábitos diferentes do seu? Isso é a igreja, meus irmãos. A igreja é um lugar de pessoas diferentes. A questão é, será que nós temos aprendido a amar e servir irmãos diferentes de nós, por causa de Cristo? Ou será que nós queremos andar com cópias nossas? Com pessoas que são semelhantes a nós? Será que você não convive e serve apenas aqueles que vivem uma vida semelhante à sua? Você tem cuidado isso? Quando foi a última vez que você conversou com as pessoas idosas aqui da nossa igreja? Quando foi a última vez que você parou para conversar com as crianças? Com os jovens? Com os adolescentes? Você se preocupa com isso? Em ter contato, em ter relacionamento com pessoas diferentes? Você deveria se preocupar com isso. Deveria buscar esse tipo de relacionamento. A sua proximidade com as coisas de Deus, ela é acompanhada por uma fé verdadeira em Cristo. Você está próximo de Cristo, próximo da igreja, próximo das coisas de Deus, com uma fé genuína ou com o coração de Judas, que está próximo e ao mesmo tempo distante? Você percebe que há um paradoxo que é real aqui? Você pode estar próximo e distante ao mesmo tempo de Jesus. Você pode estar perto e longe ao mesmo tempo de Jesus. Você pode estar no culto e não cultuando a Jesus. Você consegue perceber que isso é possível? E que na grande maioria das vezes isso acontece sem que você perceba? De que maneira você tem se aproximado das coisas de Deus? Com fé verdadeira em seu coração? Ou seu coração está distante, como estava o coração de Jesus? Eu encerro aqui, irmãos, com 5 atitudes práticas a partir do sermão dessa noite. 5 atitudes práticas. A primeira delas: responda ao chamado de Jesus para a sua vida. Responda. Jesus chamou os 12. Ele continua chamando pessoas. Ele está chamando você que está aqui hoje. Responda a esse chamado. O discipulado começa quando deixamos de viver para nós mesmos e atendemos ao chamado de Jesus. É ali que começa o discipulado. Irmãos, não acabou o sermão. Estou nas aplicações. Por favor. Responda ao chamado de Jesus para a sua vida. O discipulado, ele não começa a partir do momento, ele começa a partir do momento em que nós deixamos de viver para nós mesmos e atendemos ao chamado de Jesus. Não endureça a sua voz diante daquele que te chama. Se você ouve a voz de Jesus, siga ele. Uma segunda atitude prática aqui: priorize a sua comunhão com Jesus. Priorize. Você precisa priorizar a sua comunhão com Jesus. Precisa priorizar a sua comunhão com Cristo. Antes de servir, você precisa aprender a estar com Jesus, a ter comunhão com Jesus. Você precisa reservar tempo para a oração. Você precisa reservar tempo para a leitura das Escrituras. Você precisa reservar tempo para cultivar um relacionamento diário com o Senhor. Veja bem, você precisa reservar tempo. Se você não reservar tempo, não vai sobrar tempo. Não vai. Se você não separar um tempo do seu dia para orar, ler a Bíblia e ter comunhão com Jesus, você vai passar o seu dia sem orar, sem ler a Bíblia e sem ter comunhão com Jesus. Vai passar. Ah, pastor, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo ter comunhão com Jesus. Reserva um tempo. Tal hora do meu dia é a hora que eu vou parar para ter tempo com Jesus. Se você não reservar tempo, não vai sobrar tempo. Não vai. O tempo vai passar e você vai fazer as coisas, você vai se envolver com o seu trabalho, você vai se envolver com as coisas da casa, você vai se envolver com os filhos, o tempo vai passar e você vai ficar a segunda sem ter comunhão com Jesus, a terça sem ter comunhão com Jesus, aí se ficou 2 dias, o terceiro você já não consegue ir por conta própria. É mais difícil. Você precisa reservar tempo. Veja bem,
Se você não reserva tempo para estar com Jesus, é porque você não prioriza estar com Jesus. Você prioriza outras coisas. Você está priorizando, colocando outras coisas na frente de Jesus. Priorize a sua comunhão com Ele. Em terceiro lugar, uma terceira atitude prática. Comprometa-se com a missão de Jesus. Você precisa se comprometer com a missão de Jesus. Jesus não chamou seus discípulos apenas para que eles fossem abençoados. Ele chamou seus discípulos para serem enviados. Você é um missionário. Vamos repetir isso aqui até que isso entre na sua cabeça. Você é um missionário. Você não vai no trabalho apenas para ganhar dinheiro. Trabalhar apenas pelo dinheiro é muito pouco para um discípulo de Jesus, irmão. O discípulo de Jesus, ele tem uma missão. Ele tem um púlpito aonde está. Ele tem almas que estão ao seu alcance, ao alcance do evangelho. Ele alcança pessoas que a igreja não alcança. A igreja não vai no seu trabalho, mas você é um membro da igreja que está lá em missão para pregar o evangelho. Você precisa se comprometer com a missão de Jesus. Compartilhar o evangelho aonde Deus te colocou. Você não pode terceirizar a responsabilidade. Pregue. Pregue em tempo, pregue fora de tempo. Anuncie as boas novas. Anuncie a Jesus aonde você vai. Se comprometa com a missão de Cristo. Repito aqui, Charles Spurgeon. Se você não é um missionário, você é um impostor. Todo cristão ou é um missionário, ou ele é um impostor. Então seja um missionário. Se comprometa com o avanço do reino. A obra não avança por meios pragmáticos. A obra avança pela propagação e pregação do evangelho. É assim que a igreja cresce. Sem métodos de crescimento. Sem estratégias de crescimento. Há uma estratégia bíblica de crescimento da igreja. A pregação do evangelho. É a única estratégia. Todas as outras estratégias é o pragmatismo humano para encher a igreja. Nós vamos pregar o evangelho e vamos crer que Jesus é poderoso para salvar as pessoas. Veja bem, é nós. É eu e você. É cada um de nós se comprometendo com a missão da igreja. Uma quarta atitude prática aqui. Ame a igreja que Jesus está formando. Ame a igreja. Jesus está formando a sua igreja. E sabe o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a amar mais a igreja. Nós precisamos amar mais a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. E muitas vezes nós amamos pouco a igreja de Jesus. Muitas vezes nós damos pouco valor à igreja de Jesus. Muitas vezes nós tratamos a igreja de Jesus de qualquer maneira. É a noiva do Cordeiro. É o povo de Deus. É o povo pelo qual Jesus derramou o seu sangue. Veja bem, não trate a igreja do Senhor com desprezo. Não desvalorize a igreja de Jesus. Ame a igreja, meu irmão. Ame a igreja que Jesus está formando. Aprenda a caminhar com irmãos diferentes. Não faça da afinidade o fundamento da comunhão. O que une a igreja é Cristo. Ame a igreja, valorize o domingo. Valorize as reuniões semanais da igreja. Valorize estar em comunhão com seus irmãos. É o domingo, é o dia do Senhor, é a reunião do povo de Deus. Você precisa amar esse dia. Você precisa amar estar na comunhão com seus irmãos. O domingo é o dia que você acorda sabendo que você vai estar com os seus irmãos à noite. Valorize isso. Valorize estar na comunhão. Faça da igreja uma prioridade na sua vida. Uma prioridade no seu domingo. Uma prioridade daquilo que você tem. Priorize a igreja do Senhor. O domingo para nós é um dia de comunhão, irmãos. É onde nós demonstramos nosso amor pela igreja do Senhor. Uma quinta e última atitude prática, a partir desse sermão. Examine o seu coração diante de Deus. Examine. Examine para que daqui a alguns anos você não seja encontrado como Judas. Que congregou, que serviu, que fez a obra, que dava o dízimo, a oferta. E que no final de tudo não era. Examine o seu coração. Para que daqui a alguns anos você não se encontre caído da graça. Afastado da graça. Longe do congregar. Judas caminhou com Jesus. Sem pertencer verdadeiramente a Jesus. E isso deveria causar temor em nós. Isso deveria nos fazer analisar o nosso coração. Um homem andou 3 anos e meio vendo milagres, ouvindo os melhores ensinamentos. As pessoas dizem, Judas teve o melhor pastor.
Ele teve o bom pastor e não foi suficiente para ele. Ele caminhou 3 anos e meio com Jesus, sem pertencer verdadeiramente a Jesus. Você precisa perguntar a si mesmo: será que a minha vida revela uma fé genuína? Será que de fato eu possuo a verdadeira fé? Ou será que eu estou apenas me aproximando de Jesus de maneira externa, com um coração frio e distante? Veja bem, se você tem se aproximado de Jesus, da fé, das coisas de Deus e da igreja, sem que o seu coração esteja presente, sem que o seu coração esteja alegre com isso, sem ter prazer nisso, se arrependa. Se arrependa disso. Se arrependa. Ainda há tempo para você, se você tem tratado Jesus e vivido com Jesus como Judas viveu. Presente e ao mesmo tempo distante, ainda há tempo para você. Talvez você está aqui fazendo parte da igreja e o seu coração está distante de Jesus. Se arrependa, irmão. Se arrependa e se volte a Jesus rapidamente. Venha e traga o seu coração aos pés de Cristo. Se arrependa. Se arrependa, confesse o seu pecado, os seus pecados e descanse somente em Cristo. Ainda há tempo, irmãos. Se o seu coração está distante de Jesus e você está aqui, ainda há tempo para você. O Senhor ainda está te dando a oportunidade de se voltar a Ele. O Senhor ainda está te dando a oportunidade de você vir a Ele com o seu coração quebrantado. Se o seu coração está distante do Senhor, se volte a Ele rapidamente, para que você não seja achado perdido no final da sua caminhada. Amém, meus irmãos? Se você pudesse, coloque de pé.